Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui em mais um episódio, segundo episódio da temporada 2023 do IDTech. Eu não sei mais que episódio que é, mas deve ser tipo o 36º, 37º episódio. E a meta esse ano é chegar no 100º. Cara, Ousado, hein? ousado. Bem bold, be bold. É isso aí. Bom, vamos lá. Seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alta performance no marketing digital, ou no marketing, tirar o digital de uma vez, porque, né, pelo amor de Deus, já acabou isso. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu descobri que em 35 ou 34 episódios eu não me apresentei. Sou muito estranho, mas eu vou me apresentar agora. Bom, meu nome é Rodrigo Nascimento, sou fundador da Buscar ID. A Buscar ID tem um histórico aí já de 10, 12 anos de mercado, fomos agência, e hoje a Buscar ID ela é uma martech de analytics, e a gente tem um software que é o IDTech, que é de inteligência competitiva, e a gente também tem um braço de consultoria de Digital Analytics, que a gente trabalha muito focado em CRM e também desenvolvimento de métricas, KPIs e dashboards para as empresas. E também sou autor do livro Marketing na Era dos Dados, que foi o primeiro livro, ainda é o único livro, na verdade, sobre marketing por dados no Brasil. E também, junto com a Buscar ID, obviamente, vocês vão ver aqui na televisão, quem estiver assistindo pelo Spotify ou YouTube, que também somos organizadores do ID 360, que foi considerado, inclusive, pela SEMrush, o maior evento de marketing por dados da América Latina. E, já aqui comigo, para a gente falar sobre alta performance em marketing, eu trouxe um amigo muito bacana, que inclusive palestrou no primeiro ID 360 em 2016, estava na Sambatec ainda, né? A gente vai falar um pouquinho do seu histórico, mas eu vou deixar, obviamente, ele se apresentar. Pedrão, obrigado. Feliz. Pedro Olha, Feliz Felizola. Exato, Pedro Feliz Filizola, obrigado pelo aceite do convite do podcast. É uma honra ter você aqui, vai ser um papo super legal. Coisa boa. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar sobre marketing, gestão de equipes, dados, que é uma coisa que você é referência, e você sabe que eu gosto bastante. Então, espero que a gente possa explorar todos esses assuntos e agregar valor para a nossa audiência. Maravilha. Cara, você tem um histórico muito legal, inclusive, de evolução de marketing pessoal, desde estagiário até a head de marketing. E a gente vai falar algumas coisas bem interessantes também, mas uma coisa que a gente se conectou muito forte, eu acho que lá em 2016, foi quando a gente começou a ter um primeiro projeto na Samba, a Buscar ID com a Samba, que foi o ID Control, né? Foram lá os dashboards, etc. E a gente não vai falar aqui, enfim, as integrações, mas a gente começou a descobrir que as integrações que estavam sendo feitas com o ID Control eram mais certas, os dados eram mais confiáveis do que na própria plataforma. E ali eu comecei a entender muito de você, que você era muito parecido comigo em relação ao generalismo, né? Então, a gente tem sim conhecimento um pouco mais profundo, técnico sobre algumas coisas. Sempre vi você muito preocupado com a performance, mas assim, no nível micro até, isso é muito legal. E você entendia muito bem de todas as áreas, inbound, mídia, automação de marketing, fluxos de automação no geral. E isso me chamava muita atenção. Então, assim, o que você considera assim, que são habilidades muito necessárias para a liderança? E queria que você contasse um pouquinho da sua história, desde lá o estagiário, até se transformar no head de marketing da Samba e até hoje tá, né, na Doctoralia como head de marketing também, inclusive um grande desafio, né? Que não é só no Brasil, Brasil e Chile. É Brasil e Chile, que são culturas diferentes, não só de clientes, mas também de time. Nós vamos passar por uma linha do tempo, sabe? Então, você começou lá atrás na Samba, que nem era ainda o que era a Samba em 2016, que obviamente não é o que é hoje, e você foi vivendo essa mudança de uma forma muito legal, não só no marketing, mas no modelo de negócio da empresa. Então, conta um pouquinho pra gente essa linha do tempo, o pessoal entender como é que foi e a gente entrar mais na nossa pauta. Maravilha, vamos lá. Cara, eu sou mineiro, publicitário, filho único, apaixonado por futebol, gosto de jogar, praticar futebol tradicional, futebol americano. E construí minha carreira praticamente toda na Sambatec. Eu comecei lá com 19 anos, como o 7º funcionário, e na época, sim, era 2007, já entregando a idade aqui, né? Mas foi muito legal porque
eu entrei como estagiário de conteúdo, mas não é o nosso marketing de conteúdo como a gente entende hoje no marketing digital. Eu empacotava os games, porque a empresa, na verdade, nasceu como uma revendedora de joguinhos para celular. Então, o que eu fazia era empacotar esses joguinhos e mandar para as operadoras. E eu entendia que, apesar de ser um trabalho muito manual, operacional, que tinha um futuro, porque a empresa, no momento, estava se transformando e estava pivotando o modelo de negócios de reseller de games para uma plataforma de vídeos. Que na Tá. época nem a gente entendia muito bem o que era, mas que a gente via valor. Porque já grandes contas como Band, times de futebol como Atlético, Cruzeiro, Boticário, já viam valor para poder, no final das contas, utilizar a nossa tecnologia, que era como se fosse um YouTube para empresas, para poder comunicar para uma mídia que estava surgindo como mais dinâmica, interativa, agregando mais valor à mensagem, que era o vídeo online. Legal. E logo quando a empresa, né, fez essa transformação de modelo de negócio, eu entendi que, e a gente tinha uma tese interna lá na época, que era, a partir do momento que a banda de internet fosse melhorando e a capacidade de produção fosse tornando cada vez mais barata, mais simples e barata, as pessoas iam se comunicar pelo vídeo online. E essa tese acabou se provando. A gente sabe o tanto que esse mercado ele tem crescido e o tanto que cada vez mais a gente tem visto o poder dessa mídia para poder se comunicar no final do dia. Então a gente estava transformando o nosso modelo de joguinhos, não tinha nada a ver com uma coisa totalmente diferente, e eu vivi essa transformação e pude participar dela. Então, logo que isso aconteceu, eu acabei entrando na equipe de marketing mesmo, e na época era um marketing mais voltado para comunicação interna, endomarketing, uma coisa ou outra ali de posicionamento de marca, mas logo depois a gente viu que o caminho seria a gente trazer o marketing para o jogo. Isso era mais ou menos quando? Cara, 2009, 2010. Porque nesse período, Tava começando a nascer o digital aqui no com Brasil. certeza, eu saí para fazer intercâmbio. Foi muito massa porque, né, tive que aprender a falar inglês Sim. e foi vital para minha vida, para minha carreira. Recomendo, inclusive. E logo quando eu voltei, eu já voltei liderando uma pessoa muito mais focada em samba tech, em Entendi. aplicar uma metodologia de geração de demanda. Por quê? Na época era um desafio, Rodrigo, porque a gente vivia do marketing tradicional. A gente tinha uma venda tradicional, de porta em porta, field sales. A Samba já tinha Tinha esse esse modelo. modelo, exato. E a partir do momento que a gente viu que o marketing poderia fazer parte do jogo, a gente teve que quebrar alguns paradigmas. Porque o vendedor disse, os vendedores na época, né, como assim eu não vou prospectar? E a minha carteira? E quando você coloca todo mundo no mesmo denominador, você precisa, no final do dia, trabalhar com as alianças pragmáticas, que são aquelas que têm o mesmo objetivo. E não é fácil porque o pessoal de marketing vê a galera de vendas, ou pelo menos via, né, lá atrás, como os engravatados, que jantavam com o cliente, andavam de carrão, tomavam vinho e ganhavam comissão. Até em alguns casos superiores, né? Exatamente. E o pessoal de vendas via a gente de marketing como os palhaços que colocavam logo em caneta, fazia apresentação e fumavam maconha. Então, quando você coloca todo mundo no mesmo denominador, dentro do mesmo funil, de um mesmo processo, cara, as diferenças elas precisam ser arrochadas. E foi o que aconteceu. E por que deu certo? Porque teve o patrocínio da alta liderança. Não, nós vamos implementar o inbound marketing aqui. Aonde o marketing vai deixar de ser reativo, esperando as definições para desenvolver os projetos, para ser realmente quem vai editar aqui e quem vai construir as estratégias de topo de funil. Que foi o que a gente fez. Aonde ele vai deixar de. A gente fala muito aqui na minha empresa, aonde ele vai deixar de ser pastelaria. É isso. Começa ali a ser tático e estratégico, né? É exatamente. Então, a gente começou escrevendo no blog, nem achava que aquilo, nem sabia que aquilo se chamava marketing de conteúdo, e a gente viu que estava tendo mais visitas e as visitas estavam gerando mais contato. Entendi. Então vamos fazer isso mais. Daqui a pouco, putz, a gente precisa de uma ferramenta para automatizar o nosso processo. Então foi aí que a gente começou a explorar mais os conceitos. Entendi. Óbvio, né, que eu, junto com a equipe da época, super abraçou essa ideia, a gente conseguiu implementar e aquilo começou a se transformar numa máquina um pouco mais previsível e escalável de geração de demanda. E aquilo foi se transformando em receita, e a tese lá atrás de que o marketing poderia influenciar positivamente no negócio, ela acabou se provando. Acabou sendo positiva e a gente foi escalando. E junto com isso, Rodrigão, foi massa porque eu fui vivendo todas essas transformações do marketing. Então eu fui subindo também no pipeline da liderança, o time foi crescendo, a gente foi contratando mais pessoas, e eu fui tendo a oportunidade de liderar pessoas brilhantes. Né? Já são mais de 100 em toda a minha carreira, algumas delas já se tornaram amigas,
E eu tenho orgulho danado, porque nós vamos explorar sobre isso já já, mas a melhor definição para mim de liderança é do Joe Owen, que escreveu o livro Mitos da Liderança, que é: o líder é aquele que leva as pessoas até onde elas não iriam sozinhas. E eu sou muito grato pelos meus líderes que me ajudaram demais a chegar em lugares que eu nunca tinha imaginado na minha vida. E eu também olho para trás e sinto orgulho danado de ver pessoas hoje que foram meus liderados, liderando, crescendo, pessoas que eu tenho uma relação muito próxima até hoje e se desenvolvendo. Porque eu ajudei sim a mostrar o caminho, a dar a direção, a mostrar qual que é a porta. Mas claro, cada um deles que teve a proatividade de ir lá e percorrer aquele caminho, se desenvolver e amadurecer. Então, voltando à história, né, eu vivi essas transformações do marketing, vivi as transformações da empresa, que a gente começou, logo que a gente focou em plataformas de vídeo lá na Samba, no mercado de mídia e entretenimento, depois no mercado de educação, e depois, logo quando eu saí, a gente tinha acabado de lançar uma nova unidade de negócios chamada Samba Digital, focada em transformação digital. Como que a tecnologia poderia impactar positivamente os negócios de grandes corporações, no sentido de agregar valor ao cliente, ao usuário lá na ponta. Então foi muito massa, porque eu participei de 2 rodadas de investimento também, a gente saiu de 0 a 130 mil leads, a gente cresceu o SEO 18 vezes, e quando eu saí o marketing estava representando quase 55% da receita da empresa como um todo. Então foi uma trajetória muito massa, hein? de construção mesmo, de learning by doing, de tentativa e erro, e de muito suporte, obviamente, da liderança, patrocínio e de confiança, né, do Gustavo, de outros dos meus pares, para que as coisas pudessem acontecer. Cara, quero trazer uma coisa importante ali. Da mesma forma que coloco no meu livro e falo sempre sobre a coisa ser muito top-down, exatamente, é o mesmo caminho que você trouxe. Cara, olha, e é muito legal isso. Você fala a todo momento: poxa, os meus pares, a liderança, a diretoria, eles compraram a ideia, eles patrocinaram essa ideia, dava errado, eles, não, beleza, vamos lá, vai dar errado mesmo, enfim. O quão importante isso é para a coisa realmente acontecer. Porque não é da noite pro dia e não é simples. A gente sabe que não é, principalmente no modelo que vocês entraram naquela época que, cara, estava no início ali do inbound. Sem Ele dúvidas. estava no início do digital no Brasil, no marketing digital. Que sai inbound marketing, né? Então você entende que realmente essa compra, né, ou esse patrocínio, como você bem colocou, é importante para a coisa realmente acontecer, né? Ou até, enfim, falhar, quem sabe. Foi decisivo, Rodrigo, porque se não tivesse isso, não ia funcionar. Porque no início foi muito desafiador. A gente não gerava a quantidade de leads qualificados necessária para a gente poder ter um pipe para poder chegar no resultado. Então, se a gente não tem minimamente... Para se provar, né? Para se provar. Porque a gente sabe, né? As literaturas dizem que para você começar a ter um resultado sólido de inbound, é 6 a 9 meses. Cara, então, assim, a gente foi construindo, fazendo um modelo meio que híbrido, num primeiro momento, porque, lógico, né, a empresa precisava parar de pé. Mas se não tivesse esse patrocínio e esse entendimento de que precisaria de um tempo de maturação, cara, não ia funcionar. E aí eu conecto com uma coisa. Os seus pares, junto com as suas lideranças, foram formando você para ter a mesma cabeça. É isso aí. Né? Porque senão, se você, por exemplo, fosse mente fechada, você já não estaria ou não teria feito essa história lá dentro. Isso é fato, né? Então, a importância das lideranças hoje apoiarem os seus liderados. Cara, fez merda? Putz, tá bom, vamos consertar juntos, né? Não é falar, pô, briga com a pessoa e etc. Então, essa mentalidade que foi construída, né, pelos seus diretores, pelos seus líderes, foram construindo a sua, que obviamente foi repassado isso Com para os seus certeza. líderes, E é o que eu liderados. tento. Claro, cara, e isso é muito legal porque eu tento aplicar muito isso com o meu time. Porque, assim, isso precisa ser vivido. O fail fast, Aham. ele, em alguns momentos, ele é traiçoeiro, porque ele pode representar uma frase muito bonita, mas que na prática é isso, cara. Você tem que não falhar, acertar e rápido. É. Só que é um desafio, porque a gente sabe que a roda precisa girar, mas, cara, não tem como. O que trouxe a gente até aqui não é garantia que vai levar a gente até muito mais longe. E só existe uma máxima no marketing. A única pedra fundamental é cada caso é um caso. É o famoso depende. Depende. Só vai funcionar se você testar, cara. E para testar pode ser que não faça sentido no seu mercado. Isso é uma doideira, porque a gente normalmente tende a ir pelo shortcut, pelos atalhos. Me conta aí qual que é a ferramentinha que dá certo. Mas o que você fez aí que funcionou? Cara, eu vou te contar, mas você só vai saber se vai funfar se você colocar em prática.
Se não, eu estou num mercado totalmente diferente que o mercado da saúde comparado com o mercado corporativo e de transformação digital que era o da Samba e de educação, né? Da Samba Tech e Samba Digital. Algumas coisas funcionaram, outras não. Na Samba, 95%, 90% dos leads vinham de orgânico. Porque a gente construiu uma reputação muito sólida no Google. Se você digitasse algumas das principais palavras-chave, a gente estava nas primeiras posições. Na Doc é diferente. A gente trabalha muito mais com mídia paga, a gente tem um produto que quase se assemelha a um PLG, que é um produto free, onde a gente gera muitos leads qualificados através dos banners que a gente tem lá. É uma outra metodologia. A gente foi testando algumas coisas. É óbvio que algumas dos canais e iniciativas que eu fiz na Samba, eu tentei replicar e deram certo, o que foi maravilhoso, outras não. Então, esse ponto de você ter a mentalidade do Fail Fast é fundamental. E testar sempre. E sempre alinhar isso com seus pares, porque se você alinha a expectativa desde sempre, cara, pode ser que aquilo funcione, pode ser que não. Então, qual que é o plano de contingência que você vai ter ali para caso aquilo não funcione? Porque no final do dia, cara, a gente precisa trazer a receita. Nada mais nada menos do que E isso estoura, a gente sabe que muito mais ali na equipe comercial. Se não vier através dos leads, vai vir como? Então a gente tem que minimamente ali ter um combinado, porque né, o combinado não sai. Exato. E aí, esse é um ponto legal do combinado, assim. Porque as pessoas parecem que elas têm medo de conversar, sei lá, dialogar, relacionar, né? E ser franco. E aí, a partir do momento que você começa a ser franco e começa a fazer o alinhamento, cara, você vai até descobrir se, nossa, deu problema. E o cara vai falar assim, tudo bem, você tinha realmente previsto isso, ou previsto um determinado problema, e aí a sua vida vai sendo facilitada. Óbvio que em determinado momento, você vai ter um problema muito maior do que foi imaginado, do que foi planejado, ou enfim. Mas, se os pares estiverem alinhados, não somente alinhados, mas também entendendo que, poxa, tranquilo, não tem problema errar de tamanho desse erro, mas você, juntos agora, a gente vai corrigir e vai trabalhar para que dobre o É resultado. isso. E você tocou num assunto que é bem relevante e as pessoas normalmente negligenciam por achar que é óbvio, que é comunicação. Eu tenho uma teoria própria, Rodrigo, que 90%, 80% dos problemas do mundo está ligado a ruído de comunicação. E é uma doideira porque comunicação não é o que você fala, é o que os outros entendem. Então, se eu falei uma coisa e a pessoa entendeu errado ou não entendeu, a culpa é minha? Sim. É. E você precisa ser claro naquilo que você está falando. E a gente normalmente evita as conversas difíceis, porque a gente tem aquele receio de não ser amado, de gerar um atrito. Mas, cara, no final do dia, a gente precisa estar olhando para os objetivos da companhia. E elas precisam acontecer. Porque quanto mais você vai tendo as conversas difíceis, mais vai se tornando fácil o seu dia a dia. Você vai evitando isso, uma hora a bomba vai estourar. E aí, cara, vai ser muito mais complicado você ter qualquer tipo de alinhamento. Então, a partir do momento que isso vira cultural, cara, não tem por que você ter medo de ter uma conversa mais desafiadora. E junto com isso, uma coisa que eu sempre pratico, sempre fiz questão de praticar, porque era a forma que eu gostaria que tivessem feito comigo, é a transparência radical. Cara, você contrata pessoas boas para você esconder as informações dela, cara, não faz sentido. É lógico que tem informações sensíveis do negócio que precisam ser tratadas com mais confidencialidade. No entanto, se você puder compartilhar, cara, compartilha. E faça isso logo, né? Vou citar aqui o Radical Candor, que é muito também tratado, explorado, falado nas literaturas, que é a empatia radical, de você não esperar a hora certa do tipo, eu vou achar a hora certa para dar um feedback. Cara, aconteceu, chama a pessoa no canto, fala com ela, dá a direção, porque se for de coração, realmente a pessoa vai absorver e aquilo vai fazer sentido para a vida dela. E a transparência radical ela tem muito a ver com antecipar os problemas. Porque se você já está vendo que alguma coisa não vai acontecer, que vai dar o M, né? Levanta a mão e fala, cara. Por quê? Isso não tem a ver com você Errar. Errar, tem a ver com você tentar antecipar um potencial problema ou falha. Por quê? A partir do momento que você fala com antecedência, a gente, enquanto liderança, ou então as outras pessoas, podem bolar um plano para que a rota seja corrigida e a gente ainda assim possa cumprir com aquele objetivo. Então tem muito mais a ver com plano de ação e plano de contingência do que vou te dar uma colada porque você está avisando que aquilo não vai funcionar. Exato. E isso, normalmente, é ou negligenciado ou não é tratado, por quê? As pessoas preferem chegar na véspera e falar, então. Nossa, velho. Então. Não vai rolar. Meu Deus. Putz, velho, mas tem quanto tempo que nós estamos falando desse projeto?
E qual que é a solução para que isso não aconteça? Milestones de meio de processo. Checkpoints. É. Isso é muito diferente de microgerenciamento. E eu já cometi essa falha, não tem problema nenhum de falar Sim. isso. Que é ficar o tempo inteiro, e aí, como é que tá? E aí, me conta. Pô, isso irritava o time. Eu não tava nem vendo isso. Até que alguém chegou para mim e falou, Feliz, não tá rolando. Isso é chato. Putz, primeiro é um soco no estômago, né? Como assim? Eu, líder, já há tanto tempo de casa, tô recebendo feedback como esse. Depois você absorve e fala, realmente faz sentido. Eu preciso entender se a coisa vai funcionar ou não. É claro para vocês isso? É. Legal. E não quero também microgerenciar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar um checkpoint no meio da semana. Então, quarta-feira, nós vamos entender se aquilo que a gente planejou está on track ou não. E se não tiver, nós vamos bolar um plano em conjunto para poder entregar. E se não tiver, eu vou recombinar isso com as outras pessoas, a gente vai rever o prazo para a gente dar conta do que foi previamente estabelecido. Cara, e rotina, né? Basicamente, estou falando de rotina. Ela é necessária para a gente poder exatamente isso. Por exemplo, sei lá, uma segunda-feira a pessoa pode ir lá falar o check da semana, resultado da semana anterior e qual que é a meta da semana. Aí você pode colocar a meta tanto como resultados de leads, etc., quanto também os resultados qualitativos, que são projetos que têm que ser cumpridos. E aí, até em relação à alta performance, e eu confesso que eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas a transparência e a clareza, ela é talvez o ponto-chave, como você bem colocou, para ter alta performance. Com certeza. Porque senão, velho, né, enfim, o que vai acontecer se você não tem clareza e nem transparência? É o que você falou, então, deu merda. Não, mas peraí, você tá falando que deu merda agora? Que amanhã eu tenho que entregar o negócio. Enfim, É isso esse é aí. um ponto. Eu ouvi uma frase muito legal, você falou de conversas difíceis. Tem uma frase que o Carlos, que é CEO da Wallbox, que na verdade era, né? Que ele tá na Multilaser hoje, foram adquiridos. Ele me falou uma vez, falou, Rodrigo, decisões fáceis, vida difícil. Decisões difíceis, vida fácil. Que é isso? Você vai ter uma conversa difícil, vai ser aquele soco no seu estômago. Mas, no longo prazo, isso vai facilitar muito a sua vida. É isso. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito legal, principalmente para a equipe, que é, velho, é difícil ter conversa difícil. Simples assim, né? E compares mais ainda, né? Porque ninguém é chefe de ninguém ali. E você Exatamente. precisa ali, e eu até falei isso no podcast que eu participei lá com o pessoal da GLA, do Mineiro, a partir do momento que você vai subindo na pirâmide hierárquica, o elemento politicagem vai fazendo parte do seu dia a dia. E a gente normalmente trata essa palavra de forma pejorativa. Mas você precisa da sua rede de apoio. E você precisa, às vezes, não comprar, né? Mas estabelecer uma relação de confiança e de apoio mesmo para que algumas decisões sejam tomadas e algumas iniciativas destravadas. Exato. E aí, assim, se não tá funcionando, se você tá achando que não tá legal, cara, seja proativo, chame a pessoa, conversa e alinha. Porque, cara, se a pessoa for minimamente comprada com os objetivos da empresa, ela vai entender que você não tá fazendo aquilo por mal. Exato. Você quer melhorar a sua vida, a vida dela, a vida de vocês dois juntos e impactar positivamente o negócio, é isso. Cara, e em relação a esses pontos que a gente trouxe aqui, transparência, a gente ter os pares, as mudanças de mercado, as mudanças de modelos de negócios que qualquer líder ou qualquer liderado ele vai passar à medida que ele vai mudando de empresa, de emprego, ou até mesmo dentro da própria empresa. E aí eu não sei nem se seria uma skill, uma habilidade, enfim, mas que é a adaptabilidade. A adaptabilidade, ela é um ponto muito necessário. Ela é uma habilidade muito necessária, principalmente nos dias de hoje. Tava pensando hoje, falei, cara, em novembro eu tava no RD Summit e a galera tava lá falando de dados, falando de marketing de influência e etc e tal. Literalmente um mês depois lança o chat GPT da forma que ele é hoje. Não se fala em mais nada, É verdade. a não ser o chat GPT, o quanto ele pode matar empregos, etc e tal. E aí eu já me vi assim, eu falei, peraí, velho, peraí, agora eu tenho que me adaptar a um chat GPT da vida que vai vir no Bing, daqui a pouco vai vir um Bard do Google, e vão vir outras inteligências. Há 2 semanas eu estou literalmente estudando o dia inteiro inteligências artificiais. Eu confesso, eu obviamente já esperava que isso ia acontecer um dia, mas eu estava esperando lá para 2025. Eu não imaginei que ia ser tão rápido e uma coisa tão
foi muito brusco, pra falar a verdade. Aquela história, a gente teve até saiu um gráfico no início de fevereiro, salvo engano, em que quanto tempo demorou para as empresas terem 100 milhões de usuários. O Instagram demorou lá 1 ano e etc e tal, o ChatGPT demorou 2 semanas. 2 É surreal. semanas. Então, assim, eu já estou me preparando em relação à adaptabilidade, etc e tal, enfim. Até há 1 ano, metaverso era o auge, e agora metaverso não que morreu, mas acho que as pessoas se identificaram mais com uma inteligência como o ChatGPT. Como é que você foi se preparando e até preparando os liderados, né, com todas essas mudanças? Porque eu imagino que, sei lá, do seu primeiro liderado até o liderado, centésimo liderado, ele, na samba principalmente, as mesmas pessoas passaram por essas mudanças. Não todas, obviamente. Como é que você foi se preparando? Você trazia, por exemplo, eu vou começar a trazer aqui agora uma galera de fora para falar sobre determinado tema. Que eu lembro que a gente fez isso, inclusive, 2 ou 3 vezes lá na samba. Como é que foi isso pra você ir se adaptando e como é que você tá fazendo agora também? Show. Cara, excelente ponto. Até vi um meme, aquele da criancinha brincando na piscina, né? Que tem a ChatGPT, a mãe assim com a ChatGPT, tem um multiverso quase afogando e lá embaixo o NFT. É verdade, eu vi isso também. E é isso mesmo. Mas esse ponto de se preparar, Rodrigo, ele é interessante porque o preparar-se é habilitar-se, ou seja, uma ação que acontece no presente para algo que acontece no futuro. Então, Perfeito. como que você, no final das contas, prepara para algo incerto? Se preparando cada vez mais. É você entendendo ali, né? Quando você já sabe o que você vai fazer, como por exemplo uma palestra, você vai ensaiando, você vai estudando, você vai vendo quem que é a audiência, enfim, você vai dominando o assunto. Então aquilo é mais tranquilo. Agora, quando você não sabe o que vai vir por aí, cara, você vai ter que ir experimentando novas coisas para que você adquira uma habilidade que é a experiência. Se fosse no futebol, a gente chamaria isso de jogador cascudo, Legal. que é aquele que já passou por várias finais, já passou por disputa de pênalti. Então ele não sabe o que vai vir por aí, não sabe se o goleiro vai alugar um triplex na cabeça dele, não sabe se vai ter jogador expulso, vai estar chovendo, se não vai. Mas ele já passou por várias situações. Então ele já está mais preparado para isso. E normalmente o que a gente faz? A gente se apega à nossa zona de conforto, ao nosso modus operandi, porque ali é onde a gente sabe como fazer. E o que eu sempre tentei, Rodrigo, na minha carreira foi experimentar coisas novas. Tentar coisas novas. E a gente, enquanto profissional de marketing, tem um baita de um desafio, por quê? As coisas são muito voláteis e dinâmicas. Cara, é surreal o tanto que está mudando. Você deu um baita de um exemplo. Mas se a gente for falar mesmo de marketing no Facebook, tem quanto tempo? 7 anos? A gente falar de influenciadores, está bombando tem, sei lá, 3, 4 anos. O próprio YouTube tem quantos anos? 10 anos? Cara, então olha que doideira. A gente precisa ter essa característica de adaptabilidade muito forte e resiliência. Porque não deu certo aqui, vamos pro próximo. TikTok tá bombando. E aí, Legal. nós vamos ter que fazer dancinha ou não? Nosso público tá lá ou não? Cara, não sei, a gente precisa testar. Eu acho que é muito isso, tentativa e erro. E uma coisa importante dentro dessa metodologia do teste é você ter minimamente a paciência de saber se aquilo está funcionando ou não. Como é que você vai fazer isso? Cara, estudando, pesquisando, conversando com quem fez. E aí colocando ali uma trava e sempre importante uma métrica de sucesso, porque se você testa e gera 5, sei lá, 5 usuários, 5 downloads, é bom ou ruim? Eu não sei. E isso também é raro, mas acontece muito. Que é, cara, vou testar e vou ver o que dá, tá? Mas você precisa minimamente saber o seu prazo de testar, porque senão você vai ficar testando infinitamente ou então muito rápido. E ao chegar ao final do teste, se aquilo ali é sucesso ou não. Você pisa no acelerador, investe, constrói mais processo em cima daquilo, ou se mata. Uhum. E tá tudo bem se matar. Exatamente. A gente tentou um tanto de coisa lá que não funcionou. Pô, testamos um anúncio com newsletters famosas no mercado, lá na Doc. Testamos programática. Não funcionou. Cara, próximo. E tá tudo bem, né? A gente, no episódio anterior, a esse que a gente tá aqui agora, eu conversei com o Damasceno. E ele trouxe de novo o dado. Rodrigo, CRO, amiguinho, mais de 90% vai dar errado. Se você estiver fazendo um CRO e a maioria tá dando certo, tem ou uma coisa errada ou outra. Ou você não está testando muito, ou você está dando muita sorte. Provavelmente você não está testando tanto. Porque você tem que ter, sei lá, 3 testes por semana, 4, 5 testes por semana. Não é no mês e não é no semestre. E conectado com isso também, a gente tem a falsa
percepção de que a gente vai testar uma coisa e vai estourar o cano. Exatamente. Bala de prata. E eu tô até lendo agora o Hábitos Atômicos, que fala da teoria das... Como é que é, gente? Teoria das múltiplas variáveis, uma coisa assim. Dos ganhos marginais. Pronto, Sim, uma coisa, isso, ganhos marginais, é isso eu mesmo. acho que é isso. Aonde você vai tendo pequenas melhorias incrementais que no final das contas vão te ajudando a você ter o sucesso que você tem. E no livro eles até contam que o time de ciclismo da Grã-Bretanha, da Inglaterra, era um fracasso. Tinha até marcas de bicicleta que nem queriam se atrelar a esses competidores porque achavam que as vendas iam reduzir. Contratou uma pessoa que adotou essa metodologia de ver, cara, a roupa melhora a performance, a forma de dormir, trocar os colchões e o travesseiro das pessoas. Porque foi dando ali alimentação, psicólogo, o estilo de treinamento. Com isso, eles conseguiram, né, bater recordes, ganhar ouro, ganhar o Tour da França, que era uma obsessão deles. E no final das contas é isso, você vai tendo pequenas melhorias, e o Damasceno deve ter falado muito sobre isso, tanto que você vai melhorando um pouquinho aqui de conversão, um pouquinho ali, e aquilo vai te dando uma melhoria incremental relevante para mexer ponteiro. Porque senão, cara, acho que no final do dia esforço versus impacto. Se você tem um esforço violento para algo que não vai mexer ponteiro, não faz sentido. Eu adoro o ICE, né? O método ICE é um método de priorização, de experimentação, por isso, porque ele mede exatamente isso, o impacto e o esforço que você... são uma das duas dos critérios, né? O impacto e o esforço que você tem. Cara, o impacto é alto, o esforço é alto, talvez valha a pena. Mas e o seu nível de confiança em relação a isso realmente acontecer? E aí, se estiver baixo... o ICE, para mim, é maravilhoso, porque você consegue determinar muito bem esse paralelo entre esforço e impacto que vai realmente acontecer em relação a algum experimento. E aí, velho, essa parte da adaptabilidade é uma coisa que eu gosto bastante, assim, porque... Nossa, eu trouxe uma palavra, resiliência. Acho que não tem como ser adaptável sem ser resiliente. É quase que uma redundância, né? Então, naturalmente, se você é adaptável, você vai precisar ser resiliente, porque vai dar problema, vai dar muito errado, você vai levar voadora na cara, enfim. E aí, a gente pensando aqui nesse modo generalista que nós somos, hoje eu ouvi um termo muito legal do Walter Longo, que é nexialista. Porra, sensacional. Eu falei, eu acho que eu sou mais nexialista do que hoje generalista. Que é, o nexialista basicamente são as pessoas que criam insights, geram insights e criam os nexos, né, as conexões necessárias em relação, por exemplo, a dados. Você vai pegar um dado, transformar em informação, essa informação você gera conhecimento e vai gerar sabedoria. Então, entre conhecimento e sabedoria, você tem um nexo, que são as conexões entre as informações que você tem e os fatos que você pode e como você pode atuar em cima disso. Só que ao mesmo tempo que a gente é muito generalista e a gente precisa, é necessário até, eu não sei, ser humano, se especializar em alguma coisa. Você é mais generalista mesmo ou você é o generalista, mas você tem uma pontinha aqui que você gosta mais, que você vai se aprofundando como líder? Cara, eu sou... Boa. Assim, né, fazendo uma autorreflexão aqui, eu acho que eu sou mais generalista mesmo. Mas o mais legal, Rodrigo, é que eu passei pelas áreas que hoje eu lidero. Então eu já escrevi no blog, Isso é lindo. eu fiz SEO, eu rodei campanha de performance, eu liderei assessoria de imprensa, eu mexi até com design, fiz apresentação, eu liderei SDR, eu já peguei no telefone também para gerar, para saber como é que é. Então, cara, isso é muito legal porque, é claro, né, as coisas mudaram muito desde quando eu fazia até o dia de hoje. Mas, cara, a gente vai ter uma discussão com o meu time, que é o especialista para fazer isso. Cara, uma discussão de alto nível. Não é uma coisa que eu tirei do sovaco ou simplesmente li na literatura. Entendi. Eu já vivi aquilo. Eu sei minimamente dar a direção, que é uma das principais características de uma liderança. Mostrar qual que é o caminho. Nós vamos por aqui. Ou o nosso norte é aqui. Vamos aqui construir junto como? Então, eu acho que isso tem me ajudado bastante. Então, hoje eu tenho um time que é especialista. Contrato pessoas focadas em canais, que têm habilidades necessárias e específicas para entregar aquilo que é necessário. Então eu acho que eu sou mais esse cara que consegue olhar um pouquinho de tudo, conectar isso, obviamente, como você falou, né? Criar os nexos, analisar mesmo os dados e a partir disso transformar em direcionamento estratégico. Ação. Legal. Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei,
e me desenvolvi ao longo da minha carreira foi a parte de relações públicas, assessoria de imprensa. Então, uma coisa que eu gosto bastante, ainda sei fazer, acredito que dentro do meu T-shaped skills seria uma das perninhas do meu T aqui. Eu acho que mais a parte de inbound como um todo, que é como criar uma máquina de geração de demanda. Então, Legal, gerar lead. Eu acho que assim, eu desenvolvi na minha carreira, ao longo da minha trajetória, a habilidade de gerar lead e eu consegui provar isso. Porque eu gerava para um mercado de mídia e entretenimento, depois a gente gerou o mercado de educação, depois para o mercado corporativo e agora para o mercado de saúde. Então, eu acho que eu construí, né, um framework que ele é aplicável e adaptável a qualquer tipo de mercado. Cara, e tem um ponto legal, assim, em relação a adaptabilidade, resiliência, generalismo, enfim. É, uma coisa que eu gosto muito de fazer com todo mundo que trabalha comigo, etc., é educação, é qualificação, basicamente, né? E aí eu me lembro muito que vocês se preocupavam muito com isso. Acho que ainda deve se preocupar com toda certeza absoluta, porque isso vem da sua cultura, isso vem da sua essência, né? E aí a gente entra um pouco no assunto cultura em relação à alta performance. Porque a cultura em relação à alta performance nada mais é que um ponto que você trouxe. Cara, eu sempre tentei passar por todas as áreas das pessoas que eu lidero. Porque aí eu vou ter um mínimo conhecimento para discutir sobre aquela pessoa. As técnicas mudam, as tecnologias mudam, mas a essência, ela não se altera tanto, né? Então, sei lá, automação de marketing. Cara, HubSpot, RD Station em 2012, 10 anos de diferença. Mas a essência se mantém. Você ganha novos recursos e tal. Você ganha novos meios, né? Em relação à cultura de aprendizado, você vai sempre trazendo isso para o seu time, incentivando o seu time, etc. Uma coisa que eu fazia muito com o meu time, faço muito com as pessoas que trabalham comigo. Cara, eu vou lendo as coisas e vou tacando o povo de, ó, olha que legal, ó, olha que legal. E aí a gente discute depois sobre aquele determinado tema, e isso acabou, e sempre acaba, na verdade, se tornando parte da rotina. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente vinha muito aqui para buscar, café da manhã, a gente discutia o artigo que foi enviado por mim ou por outra pessoa no grupo do WhatsApp e virava rotina, não era uma obrigação. Como é que você trabalha essa cultura de aprendizado? Se isso é trabalhado, não é trabalhado? Porque para ter alta performance, você tem que estar basicamente sempre atualizado. Show. Cara, excelente pergunta. Eu nunca fui uma criança que devorava os livros. Sempre fui aquele cara, né, moleque que gostava de brincar e quando era adolescente de jogar futebol. Só que a vida me fez um bom leitor, ainda mais quando você faz publicidade, né, você é de humana, você precisa Sim, ler pra caramba coisa de história, geografia. E depois quando você está numa startup de rápido crescimento, você precisa mergulhar em conceitos e principalmente no mercado, porque sim. marketing é mercado. Então o tempo inteiro você tem que estar conectado, como a gente falou aqui, com as tendências, porque é volátil e dinâmico o tempo inteiro. Então, cara, assim, eu fui criando hábitos e rotinas, mesmo de leitura, mas a melhor forma que, no final das contas, mais funciona para mim é buscar conhecimento conversando com pessoas. E eu tenho uma teoria própria também, até escrevi um artigo sobre isso no meu blog pessoal, que é você nunca perde conversando com as pessoas. E por isso que eu faço questão de participar de grupos de mastermind, com meus pares, com outras pessoas. Eu coloquei, por exemplo, uma meta esse ano de ter pelo menos 3, 4 almoços, jantares com pessoas que eu admiro, amigos, por mês, para que eu possa trocar figurinhas. Cara, é impressionante porque sempre sai algum tipo de insight. Pode ser que não seja para o negócio, pode ser que seja para a vida, É, mas você troca as experiências. Porque quando você lê, você adquire o conhecimento. Mas você falou uma coisa muito massa. Porque o conhecimento vira sabedoria. E quando eu converso com você, por exemplo, você vai me contar como que você aplicou aquele seu conhecimento. Como que aquilo deu certo ou não, quais que foram os seus aprendizados, quais que foram os elementos que, no final das contas, tangibilizaram ou que orbitaram aquilo que você aplicou. Então aquilo, cara, é muito valioso. Porque, de novo, pode ser um conhecimento aplicado para uma pessoa diferente da outra. E que aquilo gerou uma experiência diferente. Então, no meu caso, isso sempre funcionou muito bem. E eu faço questão de ser a porta de entrada para a equipe com base nisso. E eu estimulo muito as pessoas a fazerem isso. E, cara, eu aprendi isso com o Gustavo. É um cara que dá show na arte do legal. network e do conhecimento. Ele sempre falava do nadar com tubarões, né? Então, sempre fazia questão de estar com outras pessoas, dava palestra, conversava com outras pessoas, fez muito curso lá fora, trouxe esses conhecimentos. Eu falava, putz, é legal fazer isso. Então, eu fui expandindo meu network mesmo com outras pessoas. Quando eu preciso de algum outro tipo de conceito, eu
aciono a minha lista de contatos, que já se transformaram em amigos, e falo, pô, fulano, você tem uma pessoa para me conectar que sabe desse assunto? Pô, tô precisando trazer essa pessoa para falar lá com o time. Pô, na hora, já conecta e tal. E eu faço questão de participar também. Então, sempre que alguém me chama para fazer alguma coisa, cara, a maioria das vezes eu vou estar disponível, porque é massa também, porque em várias vezes você chamado para poder compartilhar um conhecimento, você acaba aprendendo também. Então, eu acho que a gente tem que buscar isso o tempo inteiro, tá, Rodrigo? Porque, e para quem está nos ouvindo, a partir do momento que você estagna, cara, você diminui. É Nossa, aquela famosa teoria, né? Se você reduzir, né, 1% por dia, no final de um ano você vai tender a zero. Mas se você melhora 1%, você cresce, acho que é 37 vezes no ano. exatamente. Então, cara, é o ganho exponencial. Você vai gerando os dividendos ali, que aquilo vai crescendo e vai acrescentando para sua vida. Por quê? No final do dia, né, e aí falando mais do ambiente corporativo, mas acho que para a nossa vida mesmo. No nosso caso lá da Doctoralia, nosso desafio ele cresce 40%, 50% por ano. Numa empresa, né, de patamar de unicórnio. Então, cara, assim, é um baita de um desafio. Então, a nossa cadeira, ela cresce 30%, 40% todo ano. Nós estamos fazendo para o nosso popozão crescer também. A gente precisa desenvolver, precisa adquirir conhecimento. E com o time tem muito a ver com evolução de carreira. Tem a ver com qual que é o próximo passo. Eu também tenho uma teoria própria, falo muito isso com o time, então não é segredo, de que as pessoas compram a sua promoção. O que isso quer dizer? Elas já vão adquirindo, na cadeira que elas estão, os soft skills, se for, né, necessário um hard skill também, para que chegue o um momento ali, e a gente tem janelas, né, bem definidas de avaliação de desempenho conectadas com promoção, de que, cara, é no-brainer. Não, você vai ser promovido mesmo por XPTO. Já está entregando resultado, já desenvolveu as habilidades para aquela cadeira. Mas o que a gente teve que fazer? Desenhar muito claro qual que é o plano de carreira. E a gente sabe que é um dos principais desafios hoje das startups. Então isso foi muito massa, por quê? Não tem muito, eu não sabia, eu não sei o que eu preciso fazer para ser promovido. Não. Tem aqui, Tá, playbook. É claro que, né, tem outros elementos, que é a disponibilidade de budget da empresa, você tem aquela cadeira disponível, e outros elementos que são um pouco mais subjetivos, vamos dizer assim. Mas tem os são outros que são mais muito humanos, né, mais basicamente. humanos. Mas tem os outros que são muito claros, cristalinos e transparentes. Então a pessoa vai adquirindo, ela vai se desenvolvendo e aquilo fica muito claro. Então é muito massa porque, cara, é quase que um bicho, tô só canetando aqui porque você já tá lá. É, só tá dando um aval. É isso aí. É claro, né, que a pessoa precisa ter minimamente ali algumas habilidades e claro que as outras vão ser desenvolvidas. E aí, ó, de novo, vamos conectar com o que eu falei no começo aqui do nosso papo. A gente, quanto liderança, vai precisar identificar quais são esses gaps para ir mostrar o caminho, mostrar a porta para a pessoa atravessar. Ou seja, ajudar a pessoa a ir num lugar onde ela não iria sozinha. Cara, você trouxe uma coisa muito legal em relação a como que você aprende. Eu, eu sou muito parecido, assim. Eu nunca fui um leitor. Aliás, sei lá, te confesso que lá até meus 15 anos, se eu li uns 3 livros, foi muita coisa. Eu li os livros que era obrigatório ler na escola. E mesmo assim, os que era para fazer trabalho, eu fazia em grupo, não lia porra nenhuma. Mas depois eu fui me descobrindo na leitura e fui gostando e tal, mas eu me descobri que realmente eu sou igual a você. Tipo assim, eu vou conectando. A gente almoçou há alguns meses e naquela semana eu tinha almoço todos os dias com alguém. Então, almocei com o Cris da Opinion, almocei com você, enfim, fui almoçando com as pessoas e coloquei essa meta também. Pelo menos 2 vezes por mês eu vou almoçar com alguém. Então, porque é isso, velho. Você falou, igual você falou, pode ser um insight para a vida. Que esse insight para a vida vai impactar profissionalmente, que vai te ajudar, obviamente, a crescer. Então, e tem uma coisa que é legal trazer, existem formas de aprendizado que eu não sabia. Existem não só métodos de aprendizado, mas formas. Então tem pessoas que não realmente elas não conseguem ler um livro. Elas não conseguem. Então elas têm que ouvir o livro. Então tem gente que aprende infinitamente mais rápido e melhor ouvindo o livro do que lendo o livro. Tem gente que aprende muito mais assistindo alguma coisa do que necessariamente lendo alguma coisa. Então, existem formas de aprendizado. Tem gente hoje, eu sou viciado em aprender, então eu preciso aprender alguma coisa nova a cada dia, porque senão eu não me sinto satisfeito. Enfim, eu falo muito isso, uma coisa que eu falo muito com os meus times. Cara, pega hoje e se compara a 30 dias. Como é que você tá? Você tá melhor? Não, não tô melhor. Então tem um problema, porque passaram 30 dias. Então a gente tem que ter a cada dia uma evolução mínima possível.
E aí, a gente foi falando já, né, fazendo evolução aqui do nosso papo. A gente foi falando de adaptabilidade, na verdade, alta performance em relação à sua trajetória, as mudanças, depois a gente trouxe adaptabilidade, aí você trouxe resiliência junto com a adaptabilidade, e a gente foi trazendo alguns pontos sobre aprendizado em relação ao time. E esses aprendizados, eles vão naturalmente instigando as pessoas que estão aprendendo a ou aprender mais ou a explorar outros caminhos. E isso é uma coisa que eu gosto bastante. Eu sempre gosto de conectar, por exemplo, os meus liderados com outras pessoas de outras empresas. Legal. E aí a gente tem um ponto que é time de marketing. Você trouxe um ponto muito legal antes de a gente começar a gravação aqui, que é, Rodrigo, existe uma diferença absurda entre montar um time de marketing moderno e um time para o marketing moderno, que são coisas completamente diferentes, porque montar um time de marketing moderno, você pode trazer um monte de gente nova, com habilidades similares e um pouco diferentes, e a galera vai estar super moderninha no TikTok, né? Agora, montar um time para o marketing moderno, que mudou muito nos últimos 3 anos, não estou falando nem 10, são uns 3 anos, mudou bastante. Fala um pouquinho dessa diferença de montar um time de marketing moderno para um marketing moderno. Cara, antes de começar, eu acho que é interessante só trazer aqui uma informação para contextualizar, porque o desafio da contratação e retenção hoje, ele não pode ser negligenciado. Tem uma Perfeito. pesquisa que mostra que o tempo de permanência dos funcionários nas principais startups, não estou nem falando do Brasil, é do mundo, Tesla, Apple, Amazon, Facebook, né, Meta, é de menos de 2 anos. Menos de Reduziu, 2 hein? anos. Olha que doideira. Eu sou um ponto fora da curva, porque eu fiquei quase 14 na Samba e Você agora aumenta estou. a média. Exatamente. Estou há mais de 1 e meio já na DOC. Mas a gente precisa entender mesmo que essa geração nova ela é mais ansiosa. Ela quer viver novos desafios de uma forma mais rápida. Aquilo, né, que os baby boomers tinham, a geração X tinha de construir carreira, né, de você fazer uma boa faculdade, porque isso vai te garantir trabalhar numa grande empresa e você vai construir toda a sua carreira por lá, porque você vai ter uma boa aposentadoria. Cara, isso não Já existe era. mais. Claro que existem casos de pessoas que constroem e ficam, né, mais tempo, que preferem mesmo o lado tradicional, tá tudo bem, acho que vai de perfil. Mas eu acho que tende a ser uma coisa mais dinâmica mesmo. Dito isso, isso que você falou é muito verdade. Você precisa construir, né, eu acredito que a gente precisa construir cada vez mais uma equipe para o marketing moderno. Porque é um marketing que, como a gente falou, ele é volátil e dinâmico, ele tem cada vez mais novas tendências e ativos aparecendo. O comportamento do consumidor muda na velocidade que mudam os canais. Então, esses elementos eles precisam ser levados em conta na hora de você trazer pessoas que vão se adaptar àquilo que você precisa. E muitas vezes, o perfil que você vai trazer da pessoa, ele vai se adequar mais do que a sua habilidade. Eu preciso de pessoas que têm esse pensamento crítico, ou que é mais adaptável. Porque a habilidade no final do dia, Rodrigo, né, e para quem está nos ouvindo, é ensinável. A não ser uma coisa que seja muito específica, eu preciso de uma pessoa para comprar mídia. Tá, eu posso ensinar a pessoa, mas, cara, ela precisa minimamente saber como é que roda uma campanha no Facebook, né, como é que sobe ali grupo de anúncio no Google. Tirando essas, cara, eu acho que as coisas elas estão mais ligadas a o que você precisa mesmo de habilidade ali para aquela cadeira. Então, você ter isso na cabeça na hora de você ir montar a sua equipe é fundamental. E isso parte da liderança. Por quê? Na hora de você montar um time, você precisa saber, primeiro, qual que é a sua meta, até onde você vai poder ir. Ah, minha meta é essa, gerar usuários, o awareness, gerar leads qualificados. E a partir daquilo, quais são os recursos? E recurso tem a ver, na hora que a gente fala recursos e conecta com pessoas, pode parecer pejorativo, mas não é minha intenção aqui, tá? É só entendendo de pessoas e dinheiro, budget, para você chegar naquele resultado. E a partir disso, você vai encaixando habilidades, soft skills com hard skills, naquelas cadeiras, entendendo até onde você pode ir. Você tem um budget limitado, você vai ter que trabalhar mais com, de repente, terceirização. Você já tem um budget um pouco mais gordo, né, que você pode expandir e estressar um pouquinho mais a linha, ok, então vou trazer pessoas já porque eu entendo que aquilo vai ser core pra gente. Eu sou da teoria, Rodrigo, de que primeiro você testa terceirizando. Então você traz alguém, né, um fornecedor, uma empresa, né, terceira para poder validar aquela hipótese e a partir do momento que ela virou core, você internaliza. Porque você precisa ter mais
controle, você precisa fazer modificações mais rápidas, que talvez você não tenha com um terceiro. E você vai ter um nível de qualidade melhor porque, cara, né, tá dentro de casa mesmo, né? Você tá formando cultura, você tá o dia a dia ali olhando para os resultados. Então, pelo menos a forma como eu gosto, e fica mais barato, porque você testa uma hipótese sem precisar ter todo o custo da contratação, que a gente sabe que é um desafio. E depois, se não der certo aquela pessoa, aquele canal, o que você vai fazer? Você vai ter que demitir. Então tem um passivo trabalhista ali também. Então tudo isso acaba impactando. Mas uma vez que você validou, deu certo, você precisa escalar, cara, traz para dentro de casa. Cara, interessante, assim, é um ponto, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, o que é um marketing moderno, né? Obviamente, além de todas as tecnologias, todas as dados, etc., que a gente trabalha, o marketing moderno está muito relacionado à alta eficiência também, né? Que obviamente conecta direto com alta performance. O que eu vejo muito que nos times de marketing nos dias de hoje é que eles se viciam cada vez mais em mídia, viciam, mídia, e aí você tem um CAC muito alto. O LTV normalmente muitas vezes vai para o saco, porque a qualificação não fica tão perfeita, tão boa, porque você não tem tempo para qualificar, inclusive. E as pessoas, elas não têm muita visão do negócio. Os profissionais, eles não têm muita visão, eles têm a visão da ferramenta, eles têm a visão do canal de aquisição, eles têm nem visão estratégica eles têm. E aí eles não conectam muitas vezes que aquele aumento de custo de aquisição, ele vai impactar diretamente numa margem menor, no final das contas, daquele resultado, não é nem financeiro, tá? Total. Então ele vai trazer uma eficiência menor de taxa de conversão que vai impactar muito mais no... Vamos pensar então numa coisa ruim, digamos assim, na pressão, que ela vai aumentar, Com certeza. porque você vai pedir mais dinheiro, cara. Você vai pedir mais dinheiro, você vai ter que dar mais resultado. Cara, assim, e isso pode parecer óbvio também, Rodrigo, mas não acontece muito, cara, esse tipo de mentalidade. Porque a gente tem que saber diferenciar aqui as cadeiras. Se eu tenho uma pessoa que é uma analista, de repente um estagiário, cara, o desafio dela é executar bem. E você tem que, enquanto liderança, dar um meio de campo para ela, tirar os atritos para que ela possa fazer acontecer. E a gente costuma também o quê? Negligenciar a execução. E execução que vence o jogo. Porque a gente costuma falar do tático pensando que é uma coisa ruim. E não é, cara. Faz muito sentido. Mas quando a gente fala também de começar a tirar a cabeça debaixo d'água para vislumbrar o que está acontecendo no horizonte, cara, isso tem que ser trabalhado pela liderança o tempo inteiro. Porque senão a gente se pega no operacional e o operacional engole. Não se engole, cara. Quando você viu, o que você fez? Cara, você resolveu o problema, apagou o incêndio e ajudou seu time a fazer coisa que eles deveriam estar fazendo. Ah, mas então você não pode meter a mão na massa? Não, não é isso. Ah, então você não tem que ajudar o seu time? Não é isso. Mas a gente, enquanto liderança, a nossa hora é mais valiosa olhando para frente, pensando em estratégia, olhando para o futuro. E isso que você falou, cara, é muito... É o famoso de novo, né? O raro, mas acontece muito, que é o curto prazo, ele também é super traiçoeiro. E casar o curto com o longo prazo é um baita de um desafio. Por quê? Existe a pressão do curtíssimo prazo, que você precisa entregar, às vezes, os leads qualificados, porque a equipe comercial está te demandando aquilo, porque sem aquilo você não vai bater a meta. Mas você está ali na corrida dos ratos, no ciclo vicioso, que é pedir mais dinheiro para ter mais resultado de mídia e cortando o caminho da nutrição, porque é um mídia mais fácil, mas que não tem tanta qualidade. Isso está estourando ano e reduzindo sua taxa de conversão. Então, olha que doideira. Você, às vezes, por um falso conforto de que está tudo bem, você está batendo sua meta de leads, no final das contas você está desperdiçando ou não aproveitando o tempo do vendedor e aquilo está estourando no LTV. Exato. Então, e é um desafio, cara, porque a gente vive isso direto lá na Doc. Como que a gente para um pouquinho para olhar para o longo prazo, o médio prazo que seja, olhando mais para a ciclo de nutrição, para educar melhores leads, mas com a pressão da meta no gogó, fungando no cangote aqui. Que é, cara, como que a gente vai, né, balancear os dois? E a gente tem que achar um caminho. Essa é o desafio mesmo e a responsabilidade da liderança. Legal. De ir casando, negociando isso também com o time de vendas, de escancarando essa realidade também com o CEO, de que isso pode ser um tiro no pé no curtíssimo prazo, como que a gente equaliza as coisas. E equalizar o quê? Às vezes colocar um pouquinho mais de pressão na taxa de conversão. Vou gerar um pouquinho menos de leads aqui, confie em mim que vai ser com mais qualidade, e isso vai ter que, no final do dia, refletir em que taxa de conversão. Então vai ter que ter um pouquinho mais de pressão ali para vendas. E uma vez de novo, o combinado não sai caro. Foi alinhar, todo mundo está ciente disso, vamos para cima. Legal. Cara, então, a gente estava conversando, enfim, em relação a como
basicamente fazer uma gestão disso tudo. E o que eu mais ouço de líderes, novos líderes, ou líderes que já são muito, já tem há 2 anos um time, etc, cara, eu nunca tenho tempo. Isso me espanta muito, porque praticamente todas as vezes que eu fui líder, eu tinha tempo, porque eu consegui determinar as responsabilidades para cada um, e esses responsáveis, eles ficavam, obviamente, eh, eles se dedicavam àquele determinado ponto ou àquela determinada área. E o tempo quando eu falo que eu tinha tempo, é um tempo de conseguir pensar na estratégia, direcionar, orientar e, obviamente, formar. Que eu acho que eu enxergo que um grande papel do líder é formar pessoas. Deixar essas pessoas infinitamente melhores do que ele, inclusive. Né? Que é isso que eu gosto muito de trabalhar muito nos meus liderados. E é muito surreal como que as pessoas não conseguem, os líderes, né? Ah, Rodrigo, é falta de budget, porque não tem dinheiro na empresa para contratar. Não, eu não. Tem casos que são assim, beleza, óbvio. Mas eu acho que na grande maioria das vezes eu começo a entender assim, velho, essa pessoa que tá com você, ela não é para estar nessa área. Eu acho que ela tá na área errada. Independente se essa área que ela deveria estar, a empresa precisa ou não, mas ela estaria na área errada. Como é que você entende? Você também vive sem tempo? Tipo assim, sua vida é uma coisa maluca, você trabalha até meia-noite, você dorme de 1 às 6 e é só trabalho? Ou, enfim, como é que funciona? Porque eu imagino que não, porque você tem um time de alta performance e você é uma pessoa Sim. de alta performance. Como é que você distribui tudo isso no tempo, enfim? Eu acho que são ciclos, Rodrigo. Eu acho que tem momentos onde a gente está mais dedicado e precisa mesmo percorrer aquela extra mile mesmo, e faz parte do jogo. Acho que a gente está conectado com o negócio e a gente entende que trabalho é um elemento importante da nossa vida. Tá tudo bem. Sim. É só aquilo não romper a linha num nível de atrapalhar a sua vida pessoal, de ter um burnout. Ainda mais na liderança, a gente, a É. partir do momento que escolheu trilhar essa carreira, a gente sabe que a gente vai precisar se dedicar um pouquinho a mais em alguns momentos, e tá tudo bem. Comigo isso sempre foi muito tranquilo. Então, assim, eu acho que a gente tem que achar tempo mesmo. E aí isso não tem a ver com falta de trabalho, Uhum. porque as pessoas estão trabalhando igual umas doidas, mas elas estão trabalhando certo. Então, o papel do líder é, no final do dia, avaliar se isso está funcionando. E um exercício que eu fiz com o meu time recente, inclusive eu queria compartilhar aqui com a nossa audiência, que eu acho massa, ele é muito simples, que é abrir uma planilha de Excel, colocar cada aba com o nome de uma pessoa e pedir para elas preencherem, ao longo de 2 semanas, quais são as atividades e o tempo que elas estão gastando para essas atividades. Porque em 2 semanas, acho que é a média. Pode ser que, né, numa terceira semana tenha um projeto aleatório ou extraordinário, mas eu acho que no final do dia vai ser basicamente ali o retrato médio do mês. E aí, a partir do momento que elas colocam isso, depois você vai pedir para elas dar uma nota de 0 a 10 no que elas acham que é importante ou prioridade daquela atividade. E o mais legal que o que é 9 e 10, o que não é um 9 e 10, que é um sim óbvio, deveria ser um não óbvio. Putz, mas isso aqui talvez é importante. Cara, talvez corta. E o mais legal de tudo é porque magicamente surge tempo na sua agenda. Porque você está em reunião que você não deveria. Você está fazendo coisa que deveria ser automatizada. Você está duplicando a ação que outra pessoa está fazendo. Então a liderança precisa entender. Retrabalho. Às vezes, cara, tá super otimizada a sua agenda. Acontece. Eu fiz isso, né, recente com o meu time e teve, né, uma das minhas funcionárias que realmente ele não teve como otimizar muito. Que sempre dá para otimizar um pouquinho. A gente tirou aqui e tal, exprimiu. Show. Então quer dizer que ela está trabalhando de forma muito eficiente. Parabéns, sim, estrelinha. É. Mas, cara, é muito legal porque você vê que, de repente, surgiu tempo para você respirar fundo, olhar para a estratégia, para você cuidar mais da equipe, para você desenvolver aquele plano de desenvolvimento que você tanto quer desenvolver. E aquilo evita, no final do dia, as pessoas falarem isso. Ou estou sem tempo, ou preciso de mais gente para poder tocar as coisas que estão sendo feitas. Eu sou contra contratar novas pessoas? Não, pelo contrário. Mas é a resposta mais simples. Ah, eu não estou fazendo isso porque ou está faltando budget ou gente. Tá, mas peraí, tá mesmo? Eu fui criado num orçamento base zero. E a gente fez muita coisa. Muita coisa ali, na raça mesmo, sendo criativo. É lógico que você tendo mais
dinheiro, você consegue destravar mais coisas. E tendo mais gente a mesma coisa. Mas, cara, será que é o melhor caminho? Acho que dá, sim, pra gente refletir, otimizar e, a partir disso, né, tomar a melhor decisão. Essa parada da planilha é muito interessante porque o que você está fazendo, na verdade, velho? Você está gerando dado e colocando esse dado em um lugar para daqui a pouco você começar a analisar essa informação. Esse dado gerar informação. Putz, em 15 dias eu tive 100 tarefas. Putz, dessas 100 tarefas eu tive retrabalho em tantas. Então você vai começando a gerar essas informações e fala, putz, eu posso. Isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa. Isso aqui eu tenho que dar mais prioridade, etc e tal. Eu tenho um indicador que eu criei tem uns 7 anos. Depois que eu assisti um filme e eu achei maravilhoso isso. Eu falei, cara, eu só trabalho com a métrica da morte. O que é a métrica da morte? A pessoa liga pra mim e fala, nossa, aconteceu isso, se não fizer isso, etc e tal. Cara, alguém vai morrer se isso não acontecer? Não. Então não é tão urgente. Porque ninguém vai morrer se algo deixar de acontecer. Igual, por exemplo, no ID360 de 2017. Vamos lá. Vou pegar esse exemplo que é maravilhoso. Tô lá, na salinha lá com o time e tal, não sei o que, blá blá blá. Chega o pessoal, velho, louco. Eu lembro direitinho da Luísa, que trabalhava com a gente. Rodrigo, a sala 2 está muito mais lotada do que a sala 1. E a sala 1 tá vazia. E a gente tem 200 pessoas pra fora da sala 2 e já tá lotada aqui, não sei o quê. Eu falei, tá. O que aconteceu então? Então houve uma superlotação, certo? E a palestra da sala 1, que é a principal, tá mais vazia porque o pessoal ficou mais curioso com o tema X. É isso mesmo. Eu falei, tá bom. Saí da sala. Pensei comigo, ninguém vai morrer se trocar as salas. Né? Enfim, beleza, cheguei pro, acho que era o Christian da Opinion Box. Falei, Cris, você pode ir pra sala X? Beleza, posso. Ô, fulano, você vai pra sala Y, porque tem 200 pessoas te esperando aqui. E, cara, vai ter que ser na outra sala. Tudo bem. Nossa, mas aí você perdeu 15 minutos de palestra. Eu falei, não, a gente aumenta 15 minutos. Não vai perder nada. Beleza. Ah, mas que deu muita confusão, que não sei o quê. Beleza, deu muita confusão por 20 minutos. Mas foi resolvido. Mas resolveu. E ninguém morreu. Então, usar a métrica da morte é a melhor coisa para você definir uma priorização se algo realmente tem que ser feito naquele momento ou não. Então, esse ponto do estou sem tempo e etc., ele vai muito. Eu acho que o nosso tempo ele é muito negligenciado, sabe? Vai surgindo uma demanda em cima de demanda e a gente vai fazendo as coisas porque, entre aspas, tem que fazer. E o que você realmente estava fazendo, cara, acaba que ficou ali. Aliás, o que realmente tem que ser feito, acaba que é esquecido. E aí, acho que é um ponto legal aqui pra gente começar a fechar o nosso episódio, que é o seguinte: herdar um time e criar um time, montar o seu time maravilhosamente bem. Eu já herdei time de 30 pessoas, já herdei time de 10 pessoas que virou 30, e já herdei time de 25 que virou 42. E já criei um time do zero, do zero para 30. Tem seus desafios, as duas coisinhas ali, né? Como é que você lida com essa função? Porque você montou vários times na Samba e você provavelmente, eu não sei, mas é bem provável que você tenha herdado pelo menos uma parte do time na Doctoralha e talvez esteja já montando o seu, enfim. Como é que funciona essa... Quais são os pontos que a gente precisa preocupar num time herdado e num time que a gente vai montar? Show. Excelente pergunta, porque eu vivi os dois momentos, tá, Rodrigo? Eu acho que são bem diferentes. E a gente precisa saber disso, porque no final do dia é o time que executa, então a gente precisa minimamente entender quais são as armadilhas para que aquilo faça sentido. Quando você monta um time, você escolhe as habilidades. Então, como eu falei, você entende qual que é essa meta, entende quais são os recursos, e a partir daquilo você vai direcionando ali as pessoas que vão sentar naquelas cadeiras específicas. Então, quais são os hard skills, os soft skills, se você pode, né, trabalhar com senioridade e assim por diante. Então, tem os seus benefícios, porque vai ser ali o espelho daquilo que você está precisando e vai conectar, obviamente, mais com o seu estilo. Vai casar mais com as suas habilidades, com o seu jeito. Quando você está herdando um time, você já tem um conjunto de habilidades, você já tem um modus operandi, já existe uma cultura, querendo ou não, velada ou já pré-estabelecida, já clara, ali na área.
E já tem, ele entra uma desconfiança natural do ser humano do novo, Com que é um certeza. líder. É isso. E muitas vezes, quando você entra num time, tem pessoas que estavam querendo seu cargo. Nossa, velho, é verdade. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com isso. De tentar identificar se existe ou não, para ganhar a confiança. Porque quando você já entra chutando a porta, cara, aquilo não é muito bem visto. E eu nunca tinha entrado numa empresa. Primeira coisa que eu fiz foi ler sobre, depois conversar com pessoas que já fizeram isso. Me explica como é, como é que eu me apresento, o que eu tenho que fazer. E aí eu acho que uma coisa que eu fiz que foi bem massa foi ser muito vulnerável, transparente e informal. Eu montei uma apresentação deixando claro que eu era pagodeiro, inclusive, né? Uma informação que não está no meu LinkedIn. Tem uma banda de pagode chamada Formação Padrão. E cada momento da minha vida eu ilustrei com uma frase de uma música de pagode. Então acho que já quebrei o gelo ali. E Exato. mostrei de onde eu vim, quais eram as minhas habilidades, os meus talentos, o que eu ia poder agregar de valor e como que a gente ia fazer aquilo. Fui entendendo as pessoas, conversando com cada uma delas, as suas histórias, as suas particularidades. Obviamente conectei mais com os meus líderes. E a partir disso, isso foi desaguando para o time. Eu fui implementando coisas que eu tinha, vou dizer 100% de certeza, né? Mas que eu desconfiava que aquilo ia funcionar, que eu já tinha testado e via que era um caminho relevante para a gente poder seguir. Aquilo foi dando certo, as pessoas foram comprando. E hoje, cara, assim, eu posso dizer que a gente tem uma relação de confiança, de proximidade muito grande. Eu também dei uma baita de uma sorte, porque as pessoas... já rodou, né, uma galera, mas as pessoas que estão lá e as outras pessoas que foram contratadas são muito massa. Talentosas, comprometidas. É importante. E uma coisa que eu identifiquei logo quando eu entrei, que era um time muito homogêneo. As pessoas muito parecidas. Tá tudo bem. Mas quando a gente teve a oportunidade de contratar novas pessoas, a gente foi trazendo habilidades que iam acrescentar temperos diferentes. Complementariedade ali, né? Complementariedade. Porque a gente tende a contratar pessoas muito parecidas com a gente. E eu lembro de em processos a gente falar, putz, essa pessoa que a gente gostou mais, mas a outra também é boa e tem outras habilidades. Vamos dar essa chance. Porque vai trazer uma visão diferente e eu acho que esse mix de habilidades e de estilo mesmo, de perfil, profile, é o que faz com que a gente possa gerar mais valor. E tem dado super certo. Então, cara, eu sou muito feliz, pessoas extremamente talentosas, muito dedicadas, soam sangue pra caramba, e a gente tem conseguido entregar o resultado que me deixa Legal. muito feliz. Tem um ponto em relação a essa complementariedade, que é um caso que eu acho que eu já citei em algum episódio, não me lembro, mas eu sempre falo. Uma vez aqui na Buscar, a gente estava precisando contratar um profissional de mídia, né? A mídia online, enfim. O que é chamado hoje de gestor de tráfego pago. E a gente estava, para variar, estávamos com dificuldade. Isso era 2015. Então, enfim. A gente encontrou uma pessoa, velho, que falou assim, a entrevista do cara, a gente falou, velho, saiu os três, eram eu e mais dois entrevistando. Os três, assim, maravilhados com o cara. É ele, com certeza é esse cara, ele tem tudo que a gente precisa, e papapá. E a gente sempre usou Solids aqui, o Profiler. E aí eu falei, não, show de bola. Vamos só deixar o cara fazer o Profiler aqui por desencargo de consciência pra chegar e contratar. Velho, chegou o Profiler do cara. Ele assim, parece que a Solids simplesmente copiou e colou o Profiler do par dele, que seria o par dele. Na hora eu falei, velho, isso vai dar um pepino gigante. Vocês vão se matar em uma semana. Por quê? Eu acho que, vamos supor, eram dois executores, né? Duas pessoas muito executoras que queriam fazer, etc e tal, e você não tinha uma balança ou um contrapeso entre um e outro. Então, a chance daquilo dar errado era muito alta. E a gente não contratou. A gente preferiu contratar um cara que era infinitamente menos qualificado, mas que tinha um encaixe de perfil muito maior. Esse cara rampou em 2 meses. Então ele ficou bom, quase tão bom quanto o outro em 2 meses. Massa. E ele ficou 1 ano e meio. Então esse nível de complementariedade, ele obviamente vai muito forte na hard skill, mas também a gente tem que pensar muito nas softs, né? Porque senão, cara, você vai discutir, no você final vai do criar dia, cara, atrito. olha o tanto de elemento que a gente está falando para contratar uma pessoa para o seu time. Você tem que desenhar muito bem o cargo, você tem que analisar as habilidades, você tem que saber se ela vai ter, né, uma complementariedade com o time. Tem o desafio. T-Shaped Marketer, né? Que é super, enfim, super conhecido, mas também tem o I-Shaped,
Não, só que não é marketer, tipo Ice Shaper de liderança. E basicamente é o T, ou seja, é a sua. Ou seja, generalismo com o seu aprofundamento, mas embaixo você tem as habilidades humanas, que são as soft skills. E uma das soft skills é talento em contratação. Cara, você tem que saber contratar, velho. Eu considero que eu sempre dei muita sorte na buscar ideia em contratar e achar gente muito boa. Mas também, ao mesmo tempo, eu começo a refletir o tanto que eu me dedico para conhecer mais sobre pessoas. Porque é esse. E quem me ensinou isso foi muito a Solids. E depois que eu fiquei lá um ano com a Mônica e o Alessandro. Então eu entendi muito bem como que funciona isso. E, cara, a hora que você consegue entender, é isso, é essa percepção que você trouxe. Cara, meu time era muito, muito único. Todo mundo era muito parecido. Então eu comecei agora a contratar X. Fulano, opa, vou adicionar uma pimentinha aqui. É isso aí. Agora eu vou adicionar um limão para ficar mais azedo. É isso aí. E esse é um ponto muito importante que as lideranças que eu vejo, que eu converso muito, eles têm dificuldade. E esse, cara, e ali é um ponto em que essa habilidade de talento de contratação, entender muito bem ler as pessoas, a gente vê que muitos líderes não dão certo por conta disso também, né? Com certeza. Cara, seguinte, eu acho que já tem quase 1h30 aqui que nós estamos conversando. Tá. Papo tá bom. Mas, pra gente fechar aqui, que você, se tivesse uma única coisa, só uma coisa, que você tivesse que falar para um líder que ele tá ali, cara, com seus liderados com muito problema, tendo muito atrito, tanto com ele, tanto entre os liderados, que seria uma única coisa que você diria para essa pessoa, ou para essas pessoas, que ela precisaria focar? Pode ser desde o conhecimento que ela precisa adquirir, ou uma ação que ela precisa fazer com seu líder, com seu liderado, ou até o liderado fazer com o líder, que acontece bastante também, que o cara quer falar, mas ele muitas vezes não sabe muito bem o que falar ou como falar. Cara, eu acho que eu vou voltar no que eu comentei sobre comunicação, que pode parecer simples e Boa. óbvio, mas é super importante. E eu vivi momentos na minha carreira em que eu não trabalhei muito bem essa habilidade de supor coisas que o time estava achando que era uma coisa, era totalmente outra. Eu posso até contar esse caso, cara, que ele é massa. Eu, muitas vezes, quando a gente tinha problemas com alguns fornecedores, eu falava para a pessoa do meu time, escreve um e-mail para mim, me contando quais são os problemas, que eu vou encaminhar para um dos C-levels que eu conheço lá para dar o peso para a gente poder tentar resolver. A pessoa achava que eu estava pedindo para ele escrever o e-mail como se fosse eu. Eu falei, não, é só você me encaminhar o e-mail, porque senão tem muita coisa ali que é técnica, que ele vai ver, putz, né? É lógico que ele não sabe que é isso, então vai parecer que é fake. Então, quando você está me mandando um e-mail relatando os problemas, eu estou encaminhando, falando, olha a situação que a gente está vivendo. Então, olha como é que é uma coisa simples que super irritava o time. Não, nunca na minha cabeça passou que você teria que escrever o e-mail para mim. Escrever o e-mail como se você estivesse mandando para mim. Então, um exemplo bobo e simples, mas que mostra o quê? Ruído de comunicação. É comum, né? Comum. Porque eu acho que isso casa muito também, né? Eu sei que é um só, mas eu vou conectar com o outro, que é alinhamento de expectativa. Deixar claro, é isso que eu espero de você. E para isso você precisa falar, você precisa conectar. Porque, de novo, é isso. Pô, você, feliz, você está me microgerenciando na minha cabeça. Eu não estava. Mas ela falou, pô, tá me irritando. Ok, mas para mim, entender como está o andamento do projeto é importante. Show. O que vamos fazer em conjunto? Porque a gente, na cabeça de líder também, a gente acha que a gente precisa simplesmente impor, em alguns momentos, a forma como deve ser feita. Não, isso aqui não está funcionando. Tá, o que nós vamos fazer em conjunto? Ah, não, beleza. Entendi, né? Por que o checkpoint é importante. Deixei claro que a gente está combinando uma coisa aqui, eu combino com outras pessoas, às vezes com o cliente, às vezes com o CEO. E se tiver algum tipo de problema, eu preciso reportar, porque, né? Enfim. Tá, entendi. Beleza. Então, o que você acha da gente fazer um checkpoint de meio de semana? Pô, não, acho que é legal. Funciona para mim. Que aí, né, a gente fala uma vez só na semana e não precisa o tempo inteiro ficar parando aqui para te dar satisfação. Acabou. Melhorou, assim, drasticamente a qualidade da relação e da nossa vida no dia a dia do trabalho. Então, a partir do momento que você cria, e aí, esse ponto é muito importante, porque no final do dia, você está criando relações de confiança. E você confiar no líder, no seu liderado, e o liderado confiar em você, é responsabilidade do líder.
Porque se você não está confiando no liderado, você contratou errado. E você abrir o espaço, dar essa liberdade, criar esse vínculo para que ele confie em você que tem que fazer aquilo. Então tem que partir de você. Ah, mas eu tô com um atrito ali, eu tô tendo uma situação difícil com o meu liderado. Cara, a proatividade tem que ser sua. Exatamente. Porque a responsabilidade no final do dia das metas ou dessa relação é sua. Então crie facilidades, meios para que essa comunicação ela possa acontecer. E se você tem um liderado falando que não tá legal, cara, absorva aquilo como um presente. É um sintoma, né, cara? Tipo assim, exatamente, é um presente. Porque ele tá te contando que aquilo não tá funfando. Porque eu falo isso muito com a minha equipe também. Cara, o nosso papel enquanto líder é ler as entrelinhas. A gente precisa, como você falou, ler as pessoas. Então tá, ok. Pode ser que a gente acerte, pode ser que não, né? Porque eu tô lidando ali com o incerto. Agora, se você falar, cara, fica muito mais fácil. Porque você está dividindo aquilo com a gente. Agora é responsabilidade nossa enquanto líder tentar resolver aquele atrito, aquela situação, aquele desafio. Então a gente estimula, né? Eu sempre fiz questão de estimular o meu time a vomitar. Cara, o que está acontecendo? Me conta. Vamos tratar aqui de qualquer assunto. Não tem nenhum tipo de tabu. Tem algumas coisas que vão dar para mudar, outras coisas não, porque acho que o pilar também soberano de qualquer lugar é você entender quais são as regras do jogo, qual o jogo que você está jogando e quais são as regras do jogo. Isso que me falou foi o Cadu, CEO da Alugueto. Até mandar um grande abraço para ele, porque quando ele me falou isso, eu nunca mais esqueci. E eu falei muito isso com o time e fez muito sentido. Porque tem coisas, a gente está numa estrutura matricial. Respondo para o CEO Brasil, mas o meu líder direto é o CMO global. E tem algumas coisas que funcionam no local que não funcionam no global. E, cara, a gente precisa saber lidar com isso. Porque é o jogo que nós estamos jogando e são as regras do jogo. Então, a partir do momento que a gente internaliza aquilo, a gente vai preferir ser feliz do que ter razão. Cara, e aí as coisas são desdobradas e a gente, né, consegue, de uma forma muito mais tranquila, sem o peso ali de querer mudar e de, né, ficar insatisfeito, fazer o que precisa ser feito. Então, resumindo, para quem tá, olha só, para quem tá com dificuldade, seja como liderado, como líder, enfim, comunicação, clareza e transparência, conversas difíceis, que é uma coisa que a gente falou bastante aqui. E por último, a gente tentar basicamente ter uma rotina de conversas para ter um bom relacionamento. Porque, velho, a gente lida o dia inteiro com aquelas pessoas, com as pessoas. E assim, de novo, a gente não precisa amar as pessoas. Sim. Ser BFF de todo. Não, cara. A gente precisa ter uma relação de confiança, minimamente de respeito e de confiança para as coisas funcionarem. Maravilha. É óbvio que a gente gosta de uma pessoa mais do que a outra, isso Sim. é natural da nossa relação. Mas, cara, né, acho que no final do dia, se você estiver lidando com esses dois pilares, né, a sua vida vai ser bem melhor e pode ter certeza que o time vai te valorizar muito mais também. Maravilhoso. Feliz. Muito obrigado. Fantástico. Sensacional. Onde que o pessoal pode te encontrar? LinkedIn, Instagram, enfim. Dá os seus perfis para o pessoal conversar com você, te chamar, enfim. E até pegar mais dicas, por exemplo, sobre liderança e alta performance em marketing. Não, maravilha. Rodrigão, cara, foi um prazer estar aqui. Foi um papo muito leve, descontraído. Acho que como se a gente estivesse tomando cerveja no quintal de casa, né? De bermuda e chinelo. E espero demais que possa ter agregado valor para quem está nos ouvindo. E eu estou em todas as redes. No meu Instagram eu sou @Filizola e no LinkedIn Pedro Filizola. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser expandir algum conceito ou algum assunto aqui, estou super à disposição. Maravilha. Bom, se você está aqui até agora, você gostou dessa conversa, né? Então, não deixa de qualificar e classificar, na verdade, no Spotify, estrelinha 5, de acordo com o Leandro Figueiredo, que abaixo disso você será amaldiçoado. No YouTube, dá o gostei, segue a gente no canal. E um recado muito importante. Dia 6 e 7 de julho, aqui em BH, a gente vai ter o ID 360, que é o maior evento de marketing por dados, de acordo com a SEMrush, da América Latina. E a gente vai trazer uma galera muito foda, como... vou colocar aqui algumas marcas para você já entender. iFood já está confirmado, o Atlético já está confirmado, a gente está trazendo algumas pessoas super legais, a Google está confirmada, e simplesmente a pessoa que cuida do produto GA4 no Brasil. E só lembrando, para quem ainda não sabe, o GA3 vai morrer na mesma semana do ID360. Então a Comarim, ela vai estar com a gente exatamente na semana do caos e ela provavelmente vai trazer bastante coisa legal pra gente. E o Feliz também vai estar com a gente nos dias 6 e 7 de julho aqui em BH. Pessoal. Imperdível. Já foram 3, essa é a 4ª edição do evento.
Então, se você se interessou, a gente vai deixar o link aqui na descrição do YouTube, do Spotify. Dá uma olhadinha que, sem dúvida nenhuma, vai ser um evento imperdível. Então, é isso. Mais uma vez, obrigado aí por estar com a gente até esse momento, até agora. A gente se vê, a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.